Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador e geólogo, especialista em gestão de contabilidade e finanças empresariais, mestre em gestão de recursos naturais e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar de marketing ambiental. Primeiramente, as fases do marketing, a história do marketing. Embora se pode remeter o marketing desde os princípios da humanidade, quanto ciência, dentro da própria administração, é relativamente recente. Então, a gente pode dividir em 4 fases do marketing, começam ali no final do século XIX, início do século XX. Você tem a primeira fase de competição por custo, a segunda fase de customização, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A terceira fase é uma proposta conceitual de Klotter e Levi Klotter, que é o principal autor de marketing a nível global. Então, em 1969, ele faz essa proposta. E, por fim, a quarta fase, que é o marketing socioambiental, que ele vem ganhar força na década de 1990. Primeira fase, competição por custo. Surge praticamente de forma paralela com a administração científica de Taylor e a clássica de Fayol. Taylor nos Estados Unidos, Fayol na França, no final do século XIX e início do século XX. Essa aqui é a administração que vai dar base teórica, a teoria científica que vai dar base teórica para Henry Ford, para o chamado Fordismo, que é a produção em larga escala. Então, visava a produtividade, redução do custo e economia de escala, ou seja, produção em massa, para que você tenha esse ganho de escala e oferte ao mercado consumidor o produto padronizado num preço mais barato, que o Henry Ford, que fez fortuna usando esse tipo de abordagem. A customização. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram mudanças como a urbanização, o avanço da tecnologia, das comunicações e do transporte. Com o crescimento da renda média per capita de praticamente todos os países, principalmente os desenvolvidos, a reconstrução da Europa, o New Deal americano, os consumidores passaram a não utilizar apenas o preço como atributo na escolha de seu produto. Então, os consumidores passaram a ser mais exigentes e querer produtos mais personalizados. O marketing começou a migrar para a segmentação e para a personalização de produtos e serviços. Então, nessa época, você tem, por exemplo, a substituição do modelo fordista de produção pelo modelo taylorista. Enquanto que na primeira fase, praticamente a gente pode dizer que o foco da empresa estava na produção e o marketing pouco se destacava, aqui, como o cliente passa a ser visto como algo diferenciado, os clientes passam a ser vistos de forma heterogênea, a empresa já começa a olhar mais para o cliente, então tira mais o foco da produção, não significa que não existe, mas coloca um pouco no marketing propriamente dito, voltado para o cliente, para as necessidades do cliente. Então, enquanto que lá na primeira fase a empresa que se destacava é aquela que conseguia produzir com mais eficiência, aqui não necessariamente. A empresa que mais se destaca é aquela que consegue produzir um produto mais adequado para determinada categoria de cliente. A terceira fase é a proposta de Klotter. Então, é uma mudança conceitual, enquanto que as fases anteriores elas são mais práticas. Aqui você tem uma mudança conceitual. Claro que depois vai alcançar na prática várias empresas. Então, em 1969 se inicia uma série de publicações do Philip Klotter, que é esse autor, que pode ser considerado a principal referência teórica do marketing. Então, nessa fase, o conceito de marketing é ampliado para as organizações sem fins lucrativos. Então, quanto antes se pensava que o marketing só existia para grandes empresas, para empresas de forma geral, agora você amplia ele para organizações de forma generalizada, não só empresas, no setor público também,
e nas organizações sem fins lucrativos. E a quarta fase, que é o marketing social e ambiental, surgiram dentro de um mesmo arcabouço conceitual que considera o marketing não como um processo bilateral, uma relação entre um vendedor e um cliente, ou entre uma empresa e um cliente, mas como um processo de várias partes envolvidas. Embora o conceito de marketing social tenha surgido em 1971, a primeira vez que se falou, que se utilizou esse termo, sua disseminação ocorreu a partir dos anos 1990. Já o marketing ambiental foi disseminado principalmente a partir da ECO 92, a Conferência do Rio de Janeiro para o Meio Ambiente. Numa perspectiva antropocêntrica, pode-se utilizar o termo marketing socioambiental. Então, a gente viu numa aula de desenvolvimento, aula anterior, que essa questão ambiental, a questão da sustentabilidade, ele tem um foco social também, né? Se você pegar o triple bottom line, os 3 eixos da sustentabilidade, social, econômico e ambiental. Mas o ambiental ele tem uma estrita relação com o social, no conceito de sustentabilidade, porque o foco da sustentabilidade está na manutenção dos recursos e do bem-estar das gerações futuras. Então, gerações futuras são pessoas, portanto, é uma questão estritamente social. Por isso que se usa o termo mais amplo socioambiental. Alguns termos para o marketing ambiental. Sinônimo: marketing verde, marketing ecológico, marketing sustentável e ecomarketing. Outro termo comum relacionado, não é a mesma coisa, é o empreendedorismo social. Então, essa questão ambiental, como ela está estritamente relacionada com a questão social, o empreendedorismo social é um termo que vem se destacando nos últimos anos, mas neste caso ocorre quando a empresa possui uma unidade estratégica de negócio. Geralmente, você pode ser uma empresa que só possui uma unidade estratégica de negócio voltada para a causa social, ou uma grande empresa que possui vários negócios e um deles, ou um ou dois deles, são voltados para um propósito social. Ou seja, não é que não tenha lucro, mas todo lucro que tiver, se tiver lucro, ele é totalmente investido nessa unidade estratégica de negócio. Ou seja, ele não vai para os acionistas. Tá? Mas isso se relaciona com o marketing social porque, claro, se a empresa tem uma ON com foco social, ela quer passar a ideia de que ela é preocupada sim com as causas sociais e as causas ambientais. Você pode falar em empreendedorismo socioambiental, tanto que ela tem uma ON dedicada totalmente para esse propósito e que todo o lucro gerado é investido na própria ON ao invés de ser distribuído para os acionistas. Se não der lucro, é capaz da empresa usar outras ON para financiar essa UEN com propósito social. Então, nós já falamos disso numa aula anterior de finanças e sustentabilidade. Vou deixar aí no card para ser acessado. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe. Marketing ambiental e desenvolvimento sustentável. O marketing tradicional, em suas formas iniciais, contribuiu para o maior estímulo ao consumo a partir da Segunda Guerra Mundial e expansão do capitalismo. Desta forma, foi visto como um elemento da escola neoclássica, alvo de crítica da escola pós-desenvolvimentista. Então, a gente vai voltar aqui no esquema que eu fiz numa aula anterior. Logo na primeira aula dessa disciplina, vou deixar também aqui no card, que a gente falava da origem do desenvolvimento sustentável. A gente falava que desenvolvimento é um termo que surge primeiro do que sustentável. Então, tem suas origens lá no progresso iluminista do século XIX, e aí se utilizava, aí deu origem primeiramente à escola neoclássica de desenvolvimento no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, que usava o PIB como sinônimo de desenvolvimento da sociedade. Então os países mais desenvolvidos é aqueles que tinham o maior PIB, o PIB per capita. E aqui é essa escola que vai ter esse foco na produtividade que vai surgir o marketing tradicional, é a partir dessa escola, né? Se a gente migrar da economia para a administração.
Porque o marketing tradicional ele tem um foco estritamente no aumento das vendas e, em última instância, da produtividade para atender um mercado consumidor cada vez mais estimulado. O marketing estimula o consumo e o consumo estimula a produtividade. Só que toda essa questão de aumento da produtividade, do consumo, vai ser bastante criticada ali na década de 60, 70, pela chamada escola pós-desenvolvimentista. Você tem publicações importantes como a própria Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, e o limite do crescimento do Clube de Roma. Criticava o PIB e o desenvolvimento, e nesse bojo vai entrar também o marketing. Afinal, se o grande problema era o crescimento populacional e o consumo desenfreado do modelo desenvolvimentista, capitalista, o marketing, como estímulo a esse consumo, é também uma das raízes do problema de desenvolvimento. E aí a sustentabilidade ela vai surgir na década de 80 como uma resposta a essa escola pós-desenvolvimentista. Ela vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, a gente precisa pensar nas questões sociais e ambientais, ou seja, no impacto que esse crescimento econômico está causando em termos de desigualdade, pobreza e degradação ambiental, mas a gente não pode abrir mão do bem-estar proporcionado pelo crescimento da produtividade do PIB e, logicamente, do consumo, porque isso estimula a economia, estimula as empresas a avançar tecnologicamente, por exemplo, criar novos produtos para dar mais comodidade às pessoas de forma geral. Então, e aí é no bojo dessa escola que o marketing tradicional vai se readaptar e aí vai surgir o marketing ambiental. E só para terminar aqui essa explanação, nós temos uma aula que é a segunda aula dessa disciplina que explica dois modelos de desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte. Então, vai estar também no cards essa aula, porque afinal o próprio marketing vai ser interessante a partir das perspectivas do que a forte e fraca da sustentabilidade. Então, se nas discussões sobre o desenvolvimento global o meio ambiente aparece na década de 1960, no marketing ele vai aparecer apenas na década de 80, já naquele contexto do desenvolvimento sustentável. Antes disso, a visão neoclássica do marketing considerava que as questões ambientais não eram relevantes para o cliente. Predominava a ideia da natureza como fonte inesgotável de recursos para as organizações. Na década de 1980, no mesmo contexto do aparecimento do conceito de desenvolvimento sustentável, surge o marketing ambiental, como uma ferramenta que visa minimizar os impactos ambientais provocados pelo estímulo do consumo. Então, a ideia é a mesma. Não é que você vai deixar de consumir, mas você vai buscar um consumo consciente. Então, assim como no desenvolvimento sustentável, não se buscava o fim do crescimento econômico, o fim do crescimento do PIB, como preconizava aqui essa escola pós-desenvolvimentista. E aqui no marketing ambiental não se preconiza o fim do consumo, e sim um estímulo ao consumo mais consciente. O marketing ambiental possui características do marketing social e do marketing comercial. No primeiro caso, a inserção de valores sociais, como preocupação com as gerações futuras, ou mesmo com outras espécies do planeta. Se a gente for ir mais longe, numa ideia mais biocêntrica de desenvolvimento social. No segundo caso, você tem a inserção da variável ambiental como um fator de vantagem competitiva, como nós falamos em aulas anteriores também, principalmente na terceira aula, do porquê que a questão ambiental ganha força na gestão empresarial. E aí você tem uma vantagem competitiva das empresas que têm essa diferenciação verde. E o cuidado maior é com a maquiagem ou lavagem verde. Ou seja, a empresa que se pinta de verde, se mostra com verde, mas na prática não é uma empresa poluidora e que provoca degradação ambiental. Se usa o termo em inglês, greenwash, para maquiagem, lavagem verde.
Então, empresas que se apropriam indevidamente do discurso ambiental. Ela vai mascarar ações que degradam o meio ambiente com programas ambientais de fachada e publicidade. Então, uma empresa que é só capa. Qual é o grande problema do greenwashing? Primeiramente, é um problema ético. Você se dizer que você é uma coisa e você é outra. Mas, mesmo para aquele que quer levar vantagem em cima da questão ambiental, se você se coloca num pedestal como uma grande empresa sustentável, ou uma pessoa ecologicamente correta, enfim, uma empresa ecologicamente correta, e no fundo você não é, uma hora a verdade vem à tona. E quando veio à tona, quanto mais alto você tiver, quanto maior seu pedestal, maior vai ser sua queda. Então, não é aconselhável nem do ponto de vista econômico se fazer greenwash, porque não é uma prática que vai se sustentar no longo prazo, principalmente hoje que cada vez se exige mais a transparência das empresas. Então, uma hora vai ser descoberta e aí todo o seu esforço que você fez para fidelizar clientes e, entre outras coisas, para a gestão de marca, vai por água abaixo, porque aqueles clientes vão se sentir enganados por, por tudo que você tem feito. Então, se você não é uma empresa verde, é melhor você buscar ser do que você fingir ser, porque por conta disso que eu falei. Então, vai aplicando melhorias contínuas ao longo que o mercado for crescendo. É melhor ser sincero com os seus clientes. Estratégias de marketing ambiental. A formulação de estratégias de marketing ambiental para produtos verdes não é diferente da adotada para produtos convencionais. Somente se acrescenta o atributo ambiental como diferencial competitivo. Então, se vai utilizar das estratégias já conhecidas do marketing, só que adaptadas para a questão ambiental. Então, a formulação deve conter pelo menos as seguintes etapas: prospecção de clientes, análise de viabilidade, posicionamento e composto de marketing. Prospecção de clientes, a primeira etapa. Então, do universo de clientes, de possíveis clientes da empresa, verificam-se aqueles que são potencialmente compradores de determinado produto da empresa. Então, é a clássica segmentação do mercado do marketing tradicional. Mas, nesse caso aqui, como a gente está falando de uma empresa verde, a segmentação vai utilizar o critério ambiental para definir quais são as pessoas que mais provavelmente vão comprar os produtos e serviços da empresa. Análise de viabilidade. Descobrir quais segmentos selecionados realmente são viáveis de ser atendidos pela empresa, se atentando para quais tendem a valorizar o atributo ambiental. Então, você vai definir o segmento, mas dentro do próprio segmento você pode ter diferenças em outros atributos. Por exemplo, dentro do segmento ambiental, você pode ter uma diferença por idade ou por renda, o que pode fazer com que alguns públicos não sejam economicamente viáveis. Embora eles queiram comprar seu produto, se você botar no preço, por exemplo, que esses clientes têm condições, você não vai ter lucro, ou o número de clientes desses grupos é tão pequeno que você não vai ter uma receita significativa. Então, você vai focar num público de maior potencial de geração de margens de lucro. E aí sim você define o público-alvo, público que você vai focar. Técnicas consagradas do marketing convencional também são aplicadas ao marketing ambiental. Então, uma técnica muito utilizada é a técnica da persona ou avatar. Você tem um público-alvo, que pode ser várias pessoas, que têm características em comuns. A persona, você vai dizer qual é a pessoa, você vai descrever de forma fictícia uma pessoa que é o mais provável cliente que você tem. Por exemplo, aqui você vai descrever características como gênero feminino, idade 32 anos, solteira, trabalha com uma renda média per capita de 5 salários mínimos, formação escolar, especialização.
Então você vai descrever de fato como é uma pessoa, aí você tem um maior foco dos seus produtos e serviços. Claro que a variável ambiental vai ser levada em conta. O posicionamento. Preparar um produto para que se possa atender o público-alvo definido melhor que os concorrentes. Então, ocorre através da junção de diferentes características. Você pode pensar em clientes que praticam atividade física e clientes que consomem produtos orgânicos. Aí você gera um produto, por exemplo, como aqui é um whey protein, é uma proteína, como se diz de forma genérica, se diz um suplemento para atividade física, mais orgânico. Então você já está pegando aí o conjunto de pessoas que praticam atividade física, só que dentro desse conjunto de pessoas tem um conjunto aqui, um ponto de interseção com outro conjunto de clientes que consomem produtos orgânicos. Ao invés de você buscar um produto para cá, para esse conjunto e outro produto para cá, você vai justamente aqui no ponto de interseção. Por quê? Seus concorrentes ou vão focar nesse ou vão focar nesse. E aí você vai ter uma melhor alternativa para essa interseção aqui. Aquele cliente que junta as duas características, ele não vai comprar produtos dos concorrentes que estão aqui fora dessa interseção, para a questão da atividade física, e nem dos que estão fora para essa interseção para a questão dos produtos orgânicos. Então vai ser uma forma cada vez mais focada. Então nós utilizamos aqui dois conjuntos, mas você pode utilizar vários conjuntos aí, incluir renda, incluir características de idade, entre outras coisas. Por fim, a última etapa, o composto mix de marketing ambiental. Você vai aplicar os 4 P's clássicos do marketing. Então, o produto, o que a empresa vende, o preço, por quanto ela vende, a praça é aonde ela vende e a promoção é como divulga. O produto no marketing ambiental. O atributo ambiental é o diferencial dos produtos verdes, mas não é o principal. As pessoas precisam ser atraídas pelos mesmos motivos que fazem comprar um produto convencional: desempenho, funcionalidade, design, preço, etc. Não adianta uma comida ser ambientalmente correta se o gosto dela não agradar ao consumidor. Então, a pessoa primeiro quer algo para comer. Depois que ela pensa se essa comida é ambientalmente correta ou não. Você tem que primeiro satisfazer essa necessidade. E aqui a questão ambiental vai ser um diferencial do seu produto. A hierarquia de valor de Klotter. Ele diz que todo produto ele tem essa hierarquia de valor. Primeiro, uma necessidade central, aquilo que o cliente precisa. Depois, o produto básico, aquilo que a empresa desenvolve na busca de atender à necessidade do cliente. O terceiro ponto é o produto esperado, aquilo que o cliente espera do produto oferecido pela empresa. O quarto ponto é o produto ampliado, aquilo que diferencia o produto da empresa dos concorrentes. E o quinto ponto é o produto potencial, aquilo que deve ser incorporado no futuro para atender novas expectativas dos clientes. O primeiro ponto é a necessidade central. Exemplo, o transporte de longa distância. Então, essa é a necessidade. Você tem vários produtos que podem suprir essa necessidade. Exemplo, o ônibus, o avião e a balsa. São todos produtos que podem transportar a longa distância. E aí eles possuem prós e contras. Quando você vai aqui vindo na escala, então a necessidade básica é o transporte. Aí você vai vindo aqui na escala. Qual é o produto básico, qual é o produto esperado, ampliado e potencial. Então, o básico são esses os produtos. O esperado para o ônibus é um menor custo em relação ao avião ou à balsa. O avião é um menor tempo e a balsa é levar bens maiores. Se você vai de um local para outro para morar, por exemplo, um amigo meu veio de Belém para Macapá, veio de balsa e trouxe o carro dele. Então, a balsa ela permite que você traga esses bens maiores, que você não pode, logicamente, trazer no avião ou no ônibus. O produto ampliado. Paradas em bons restaurantes. No caso, é aquilo
que se espera desse produto. Olha, produto ampliado, aquilo que diferencia o produto da empresa concorrente, melhor dizendo. Então, o que pode diferenciar uma empresa de ônibus de outra? É o fato dela parar em bons restaurantes, uma linha aérea de outra, o serviço de bordos, a comodidade do avião também, das poltronas, vale também aqui para o ônibus. Na questão da balsa, a programação cultural, se você vai numa viagem longa, pode ter aí um evento com um músico, um artista, isso pode ser um diferencial dentro aí desse produto básico que é a balsa. E o potencial, todos eles têm um potencial de maior velocidade e segurança na questão da necessidade básica do transporte de longa distância. Então, você tem avanço tecnológico para permitir que o avião corra mais rápido, a própria balsa, ou melhoria da estrada para o ônibus. E também a questão da segurança é cada vez mais importante. Segurança contra naufrágio, queda e aqui assaltos, por exemplo. E claro, se você voltar no tempo, você teve outros produtos aqui, como a carroça, que supriam essa necessidade central, olha, de transporte de longa distância, antes do ônibus, do avião e da balsa. E se você pensar no futuro, quem sabe nós teremos uma máquina de teletransporte que revolucione aqui a forma como se supre essa necessidade central. Ou seja, a necessidade central ela não muda, o que muda são os produtos que são oferecidos para suprir essa necessidade e talvez a forma que talvez não, e com certeza os prós e contras dos mesmos. Vamos dar o exemplo do arroz para solidificar essa hierarquia do produto de marketing. Então, a necessidade central, considerando esse produto arroz, é saciar a fome. E aí, o produto básico é o arroz, mas ele compete com outros produtos, como o macarrão, que também servem para saciar a fome e que também é fonte de carboidrato. Então, você tem aqui produto básico arroz competindo com o macarrão, outro produto básico, para uma mesma necessidade central, que é a questão da fome. O produto esperado, aí já considerando o arroz, o que é que se espera de um arroz? Que ele seja composto por grão, que seja rico em carboidratos, pode ser arroz branco, integral, parborizado, etc. Imagina, você compra um saco de arroz e vem biscoito, né? Então, você tem uma expectativa sobre esse arroz. Ao chegar no supermercado, o consumidor não espera encontrá-lo na versão básica, em granel. Então, fosse o tempo que se vendia, pode ser que ainda exista, mas majoritariamente não se vende mais arroz em granel, mas sim com uma embalagem, com a marca, a identificação da origem, a data de validade, a garantia legal, informações nutricionais, entre outras coisas. Isso aqui já é a questão de marketing, você oferecer mais informações para o cliente sobre esse produto aqui, que é o arroz. Por isso que tem uma vantagem de você vender aqui nas embalagens do que a granel. O quarto ponto, o produto ampliado. Alguma promoção, por exemplo, você concorrer a um prêmio se comprar uma quantidade de quilos de arroz. E aqui vai entrar a nossa certificação ambiental. A questão ambiental ela vai entrar no quarto ponto da hierarquia de marketing. Se a gente voltar aqui nesse slide principal, você tem necessidade central, produto básico, produto esperado. É só aqui no produto ampliado que vai entrar a questão ambiental. E aqui no nosso exemplo do arroz, olha, um arroz orgânico. Então, exemplos de outros produtos que pode ter a questão ampliada, né? Uma garantia estendida, um exemplo do eletrodoméstico, muito comum, ou de computadores, um serviço de entrega, um serviço mais rápido, questão de crédito, serviço pós-venda, instalação. Então, tudo isso aqui vai entrar como a parte ampliada do produto. E a certificação ambiental vai concorrer com tudo isso aqui. O consumidor vai levar em conta várias questões para definir se compra ou não um produto. No caso do apelo ambiental, é necessário convencer o cliente de sua veracidade. Então, não é porque está lá no rótulo que é ambientalmente correto que todo consumidor ambiental vai acreditar. Uns podem até acreditar, mas outros não.
Para isso, a empresa tem que buscar o aval de instituições terceiras que possuem credibilidade no mercado, no caso, as certificadoras, que é muito diferente a forma como você expõe. Olha, se você diz eu sou muito bom, isso é questionável, é você falando de você mesmo. Se sua mãe diz meu filho é muito bom, minha filha é muito boa, também é questionado, afinal é sua mãe. Então, amor de mãe a gente sabe como é. E se alguém diz ele é muito bom, é um desconhecido, alguém que não lhe conhece, e outra pessoa escuta essa pessoa falando bem de você, aí já tem mais credibilidade. Se for um amigo seu, não, mas se for uma pessoa totalmente desconhecida, já tem mais credibilidade. Alguém que conhece várias pessoas e diz que você, no caso, naquilo que você faz, no seu trabalho, enfim, no produto que você vende, é bom. Agora, se o Bill Gates diz ele é muito bom, e aí tem mais credibilidade, porque é uma pessoa já reconhecida pela, pela sua performance em criar uma grande empresa, já foi durante anos aí o homem mais rico do mundo. Então, é uma pessoa que todos consideram com um bom nível de inteligência e de discernimento das coisas. Então, claro que tem mais credibilidade, a mesma ideia para as certificadoras. São empresas que têm mais credibilidade para dizer se um produto é ou não ambientalmente correto. Porque o consumidor ele pode até fazer uma pesquisa de produto para produto, mas ele não vai ter o tempo. Então, ele vai ter que terceirizar essa pesquisa. E aí ele vai terceirizar para alguém confiável, que são as certificadoras. O quinto ponto é da hierarquia de produtos do Plotter é o produto potencial. Transformação no design da embalagem, melhores condições de venda, a crédito, enfim, o que pode ser feito no futuro para ampliar a qualidade ou a estratégia de vendas do produto. Nesse nível, as empresas trabalham com a ideia de melhoria contínua. A meta é obter a ISO 14001, um exemplo aqui, mesmo que já tenha uma certificação ambiental inferior. Então, na questão ambiental, você pode ter isso. A empresa ela pode ter uma certificação ambiental inferior, mas ela quer a que seria aquela certificação top, aquela de maior nível, que é a ISO 14001. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe. O preço no marketing ambiental. Então, o preço é mais um fator aí, um P do marketing. Como é que ele ocorre no marketing ambiental? Mesmo para empresas que competem por diferenciação, como as empresas verdes, o preço nunca deixa de ser uma variável importante. Sempre o consumidor vai considerar o preço com mais ou menos importância. Já falamos disso em outra aula. Se o cliente busca qualidade, é melhor que valor, prefiro até o termo valor, e dois produtos lhe oferece, então dois produtos têm o mesmo valor para o cliente, ele pode escolher aquele que for mais barato, ou seja, o preço seria o segundo critério para a escolha do produto. Por mais diferenciado que seja o produto, sempre haverá um preço limite para o cliente também. Então, o produto é muito bom, porém está muito caro e o cliente não está disposto a pagar aquilo que está sendo dado como preço daquele produto. Por mais que ele goste, o cliente pode não ter renda suficiente para comprar um produto que tenha, mesmo que esse produto tenha valor para ele. Então, não é só colocar um bom produto, um produto que atenda aquele cliente que ele vai comprar. Afinal, nem todo mundo tem as condições de comprar tudo. O preço é o único elemento do composto de marketing que gera receita. Isso é muito importante, porque é a partir dele que é estabelecida a recompensa pelo planejamento e risco assumido pela empresa. O retorno desses esforços deve ser comparado com outras alternativas. Por exemplo, a taxa mínima de atratividade. Se o retorno sobre o capital investido em uma empresa é 5% ao ano e a taxa de juros básica da economia é 10% ao ano, significa que a empresa não está tendo retorno real. Ou seja, era melhor pegar todo o capital da empresa e colocar num título público. E, além disso, não ia ter todo o esforço de produzir, prospectar clientes, entre outras coisas,
seria uma alternativa, inclusive, mais segura. Afinal, se você está no mercado, pode ser que essa taxa ainda diminua em função dos concorrentes. Só vai ser interessante você investir e empreender, melhor dizendo, empreender uma empresa, enfim, abrir uma empresa, concorrer ou permanecer no mercado, se sua taxa de retorno for maior que essa taxa mínima aqui de 10%. Você pode também pensar no longo prazo, claro, né? Você pode ser menor no ano, mas sabendo que no outro ano ela vai ser maior. E ela precisa ser não 11% ou 12%, num número significativamente maior. Vamos pensar aí 15%, 20%, algo do gênero, para sim ser viável. Então, claro que você vai estabelecer o preço a partir desse pressuposto aqui. Não adianta você colocar um preço muito barato se você não conseguir esse nível aqui de retorno. E também não adianta você colocar muito caro se você afastar os seus clientes por uma questão de renda deles, de poder econômico, e aí você não vai ter a questão de volume de venda suficiente para ter um retorno. Então você tem que encontrar um equilíbrio aí de mercado que lhe dê um retorno consideravelmente maior do que a taxa de juros básico da economia. Ou se pode utilizar outro parâmetro, dependendo de como você faz aí sua análise de viabilidade. Como o atributo ambiental é uma diferenciação, na prática, a empresa verde tende a utilizar os preços dos produtos convencionais como referência. Então, muitas vezes a empresa verde é nova, ou o produto que ela vai implementar é novo, e aí ela quer saber qual preço vai determinar. Ela vai se basear no produto convencional. Alves, que é um autor, ele considera que os produtos verdes normalmente obtêm um sobrepeso de 30% a 40% acima dos produtos convencionais. Ou seja, como produtos verdes são relativamente novos, não tem estatística suficiente, aí você coloca o preço aí de 30% a 40% e trabalha em cima dessas margens. O preço em si pode ser um indicativo de qualidade melhor que valor, tá? Qualidade pode ser muito mais objetivo. Você tem métodos para medir qualidade. O valor não é algo estritamente subjetivo. E o exemplo aqui do vinho que eu já até falei em outra aula. Você fez um teste com 2 grupos de pessoas que beberam o mesmo vinho. Porém, o primeiro grupo viu o preço do vinho como $50 e o segundo como $1.000. E estatisticamente, essas pessoas acharam o vinho melhor do que essa. Então, depois de beber o vinho, você dava uma escala de ruim a excelente ou algo do gênero, e estatisticamente essas pessoas acharam o vinho melhor. Mas era o mesmo vinho, e o que fez de fato essas pessoas acharem o vinho melhor foi o fato deles visualizarem um preço maior. Então, já antes de beber, já tinha aquela ideia de que seria um bom vinho. E as pesquisas com enólogos sugerem que a partir de $100 não há diferença estatística entre diferentes vinhos. Então, o que de fato explicou foi o fato da visualização do preço. O preço do produto ele já cria uma expectativa de que seja um bom produto. O preço também é muito importante para o marketing, você pode usar produtos intermediários para promover um outro produto. O clássico exemplo é o da pipoca. Então você coloca aí, você vai no cinema e tem 3 embalagens de pipoca. 1 litro a R$12, 60 gramas a R$11 e 300 gramas a R$10. Então é muito provável que você escolha essa opção aqui, da pipoca G. Então por que existem essas outras? Se tivesse só essa opção, você poderia não comprar a pipoca. Mas essas 2 opções, principalmente a M, a P também, ela dá a ideia de que você está ganhando mais do que se tivesse só essa opção. Ela acaba criando valor. Então, são algumas estratégias utilizadas em marketing que podem ser, claro, aplicadas dentro de uma empresa verde. A promoção no marketing ambiental. Então, promoção, ela está no sentido aqui de divulgação, não de desconto. Se utiliza muito, né? Promoção de final do ano. Não é esse sentido que tem esse P do marketing, esse terceiro P do marketing. E sim no sentido de divulgação.
Vamos falar de competição por tempo, porque os consumidores eles estão frequentemente é, competindo pelo tempo. Você precisa em pouco tempo mostrar que seu produto é bom, porque os consumidores não têm tempo para analisar minuciosamente cada produto. Portanto, as empresas devem elaborar estratégias de marketing de comunicação que permita avaliar rapidamente o produto. Então, a comunicação ela é muito importante. Excelentes produtos, mesmo com um bom custo-benefício, podem não ter sucesso se não forem bem divulgados. Então, no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Kiyosaki fala de uma vez que ele foi dar uma palestra no Oriente, acredito que tenha sido na Índia, e uma escritora veio com ele pedir conselhos para que ela vendesse mais. Ele já tinha publicado o livro, já tinha sido um best-seller. E ele chegou a ler um pouco o livro da escritora e disse que ela escrevia muito bem, porém, o que faltava para ela era vender melhor. Ela disse que ela escrevia melhor do que ele, porém ela não sabia vender. Ela se sentiu ofendida e continuou aí só escrevendo bem, porém sem obter sucesso. Afinal de contas, a questão da comunicação do livro dela que estava falha. Ou seja, era um bom livro, era um produto excelente, mas não estava sendo bem comunicado para que as pessoas enxergassem o valor que tinha aquele livro. Portanto, é muito importante você pensar na comunicação. Imagina, você faz um esforço muito grande para ter um excelente produto, um excelente serviço, mas por falha de comunicação, você não consegue boas vendas. As comunicações de marketing têm papel decisivo na formação do brand equity, ou patrimônio da marca. A marca, ela é um patrimônio intangível da empresa, mas é um dos patrimônios mais importantes, ou o mais importante, a gente pode dizer também. Então, a marca Coca-Cola vale mais do que todas as fábricas físicas da empresa. Então, a marca, sem dúvida, é o patrimônio mais importante da Coca-Cola. O produto que tenha qualidade ambiental comprovada deve se desenvolver em torno de marcas verdes, reforçando a sua relação com o cliente. Algumas estratégias de formação de marcas verdes. Então, vamos aqui negritar, porque isso é um tópico. Então, são várias estratégias para você formar a sua marca, para você saber que os clientes, para você divulgar a sua marca para os clientes. Então, anúncio em mídias, jornais, rádio, televisão, redes sociais, destacando a qualidade ambiental. A página do Facebook da empresa Mãe Terra, que é uma empresa que trabalha com produtos orgânicos. Então, você vai começar a divulgar essa empresa para seus clientes. Capacitação de funcionário nos pontos de vendas para tirar dúvidas ou força de vendas, ou incentivar o consumo colocando promotores de vendas. Então a gente vai no supermercado e tem lá uma pessoa oferecendo um produto para você olhar de forma diferenciada. Ela lhe dá uma amostra grátis do produto, enfim, ela conversa, ela faz você experimentar, ela está aí forçando a venda. E isso pode ser utilizado para produtos orgânicos, por exemplo, o café pilão. Ele tem vários aí produtos de café e um deles é o pilão orgânico. E aí você pode usar o promotor de vendas para esse produto, né? Porque ele tem vários produtos, para esse especificamente que é o produto orgânico. Design da loja com apelo à natureza. O exemplo da Body Shop. Então, a Body Shop, geralmente, quando você entra nessa loja, você tem aí umas plantas, algo com apelo bastante natural. É o chamado merchandising, que é a sensação de compra, né? Então, não é só você entrar e comprar. Você tem que ter um ambiente favorável, que você se sinta aclimatado para aquilo que a empresa oferece. O Body Shop foi criado por uma empreendedora inglesa, Anita Roddick, que ela é considerada uma grande empreendedora na questão ambiental. Ela é muito decisiva, ela, inclusive, em várias situações da vida dela, ela abriu mão de lucro por questões ambientais. Ela é muito rígida nessa questão, ela acabou se destacando muito como
uma empreendedora ambiental. Mais tarde, a Natura comprou a Body Shop, mais recentemente, mas é uma marca de sucesso aí que tem origem inglesa. Embalagem de destaque, que destaque a certificação ambiental, a certificação ambientalmente correta. Então você vai colocar bem grande aqui o selo do Inmetro ou do Compete para destacar que seu produto ele é mais eficiente em termos de consumo de energia e, claro, se ele é mais eficiente em termos de consumo de energia, ele é mais ambientalmente correto. Criar promoção com cupons de desconto ou sorteios de brindes. E o brinde, claro, vai ter o apelo ambiental. Então, você vai no evento da Natura, ele te oferece aqui uma caneta ambientalmente correta, com produtos reciclados ou algo do gênero. Aqui outra empresa pode oferecer um porta-celular, caneta, enfim, também com esse apelo ambiental. Inserção de uma doação ecológica em programas de cashback. Então, nos últimos anos tem ganhado força esses programas de dinheiro de volta, que visam a fidelização do cliente. E tem uma empresa que eu acho muito interessante, que é a Trig, uma empresa de cartão de crédito. Ela tem um cartão de crédito, inclusive, aqui de personagens, heróis e vilões. Super-Homem, o Batman, Mulher Maravilha, o Coringa, a Arlequina. E aí ela dá cashback, quando você paga a fatura, ela dá um cashback que é um valor percentual do quanto foi a sua fatura. E você pode usar esse cashback para desconto na fatura ou para uma causa ambiental, olha, ajuda o planeta. A embalagem, quando você ganha um cartão da Trig, ela é uma embalagem de papel reciclado, tem toda uma pegada ecológica, então ele investe em marketing ambiental com cashback, que é uma forma interessante de você fidelizar um cliente sustentável. Participação com stand em feiras e exposições relacionadas a produtos sustentáveis. Então, periodicamente, você tem aí uma feira sustentável, exemplo aqui na região da ABC, e se você é uma empresa verde ou quer começar algum negócio verde dentro da sua empresa, é interessante que você participe e divulgue aí seu produto, seu serviço nessas feiras, afinal, é lá que vai se concentrar o seu provável público-alvo. Então, neste evento, a empresa entrar em contato direto com o seu público-alvo, podendo criar um banco de dados de e-mail que lhe permita enviar malas diretas. Então, você vai criar um banco de dados, você pode também encontrar parceiros que tenham produtos similares, afinal, vocês estão no mesmo segmento de mercado, e se esse segmento é pequeno, é mais provável que as pessoas que atuam nele sejam parceiros ao invés de concorrentes. Nós vamos falar disso em outra aula. Mas é muito importante que você participe desses eventos se você já está posicionado no segmento de mercado verde. Por fim, você pode patrocinar um evento relacionado ao tema meio ambiente. Então, você vai ficar em mais evidência. Pode ser um evento acadêmico, como o caso aqui do Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável. Foi em 2011, e aí você tem um evento acadêmico e patrocinado por essas empresas aqui, inclusive a Odebrecht. Claro, a gente pode estar falando até de uma empresa que praticava maquiagem sustentável, afinal depois foi revelada a questão do Caixa 2, da corrupção que acontecia nessa empresa. Mas era uma grande construtora da época, e ela patrocinou esse evento de construção sustentável, mas teve outras empresas aqui, como a própria Caixa, que é um banco signatário do princípio do Equador, ou seja, um princípio que diz que um banco, para financiar um projeto, vai ter que exigir um papel sustentável dessa empresa que está por trás desse projeto. Então, você tem aqui outras empresas. Pode ser interessante você patrocinar um evento, não precisa ser um grande evento, pode ser um evento local da sua cidade, que você seja um dos patrocinadores. Se esse evento tiver uma pegada sustentável, é interessante para você quanto empresa verde. A praça no marketing ambiental. A praça é o local de oferta do produto. Considere as características demográficas, econômicas e culturais da região. Pode ser o bairro, o município, o estado, o país. Então, a praça vai depender também do tamanho da sua empresa. Onde o produto estará disponível ao cliente. É o local que o produto vai estar disponível. Embora remeta ao ponto de venda, seu conceito é ampliado.
seu conceito ampliado é de canal de distribuição, ou seja, a forma como pode ser distribuído. Considera o acréscimo de valor aos produtos ao longo da cadeia produtiva. Canal de distribuição não diz apenas no final da venda, onde o consumidor vai encontrar, porque o consumidor cada vez mais hoje está interessado em todos os fornecedores e distribuidores que fizeram com que esse produto chegasse a ele. Então, fornecedores e distribuidores podem criar valor para o cliente, principalmente para o cliente que pensa na questão ambiental. Então, isso já foi tratado em outras aulas, a questão de produção e sustentabilidade e de logística reversa também. 2 aulas aqui, vou deixar no card, e que trata aí dessa questão da praça como fator para o marketing ambiental. Então, essas são as principais referências utilizadas nessa aula. Você tem o livro Gestão Ambiental Empresarial, do José Barbieri, e o livro Administração Verde, do Ricardo Alves.